Será que para se obter alguma coisa é necessário fazer uma renúncia? Será que dá para ter tudo o que a gente quer sem ter que abrir mão de nada? Será que para alcançar a liberdade financeira, comprar uma casa, um carro, a gente é necessário viver um ou dois padrões abaixo do que a gente realmente poderia viver? Sejam muito bem-vindos, muito prazer. Eu sou Viviana e hoje eu quero trazer aqui para vocês a história do celular de R$ 2.700. Há uns tempos atrás, meu celular estragou e eu fiquei usando o da minha filha. Fiquei um bom tempo com o celular dela. E aí então meu esposo me propôs me dar um celular de presente, um Samsung S24 de R$ 2.700. Eu falei, tá bom. E nisso eu já estava na minha jornada de mudar de vida, abrindo mão de muitas coisas, fazendo sacrifícios, vivendo um padrão abaixo de vida para alcançar minha liberdade financeira. E aí me veio à cabeça, um dia sentada, pensando, será que eu preciso mesmo de um celular de R$ 2.700 se eu não tenho nem metade desse valor na minha conta? Será que é inteligente eu ter um celular que custa esse valor se eu não tenho nem esse dinheiro na conta? E a partir daí, gente, foi um start na minha cabeça. Eu passei a analisar coisas que eu jamais tinha analisado. Eu jamais tive uma mentalidade como eu tenho, como essa que eu tive. E daí a importância de ter uma mentalidade de rico. Isso é pra mim, tá, gente? Isso é o que funciona pra mim e isso é o que eu acredito pra mim. Aí, e outra, além de eu não ter esse dinheiro na minha conta, eu estava com o nome no SPC. Eu estava endividada. Então, meu marido me deu o dinheiro e falou, você compra o telefone. Você tá precisando? Aí veio aquela dúvida cruel, a carne, né, o desejo, eu sou humana, né, vencendo o consumismo. Eu vou comprar um celular novo porque, nossa, ele é um celular excelente, eu preciso realmente, eu gravo conteúdos, mas meu nome está no SPC, falta paz mental, eu não tenho nem a metade desse valor na minha conta. Então eu decidi que ao invés de eu comprar um celular desse e ter esse celular muito bonito, muito potente, muito bom, eu decidi que nesse momento não era o melhor momento para eu ter um celular desse, tendo em vista essas coisas que eu estou abrindo para vocês. Eu não tinha nem metade do valor na minha conta, eu tinha o nome no SPC, estava endividada. Então eu resolvi pegar esse dinheiro, a minha carne gritando, querendo fazer o contrário, né? Querendo comprar o celular, eu decidi pagar minhas dívidas e tirar o meu nome do SPC. Foi tão simples assim? Nem um pouco. Que até o último momento eu pesava na balança. O meu desejo, né, querer ter um celular. Quem não quer tirar um celular do bolso, ter uma ótima câmera e ser um celular potente, muito bom? Quem não quer, né? Eu sou disciplinada, mas eu sou humana. E decidi então, paguei as minhas dívidas, tirei o meu nome do SPC, fiquei sem um celular, tive que me contentar com um celular bem inferior, mas que cumpre o papel que um celular deve cumprir. E tive o benefício maior, que foi a minha paz mental de deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu não tenho dívidas, que meu nome não está no SPC. E também não foi só isso. Daí por diante, tudo mudou na minha vida. Porque eu nunca mais fiz uma compra sem pesar, sem pensar. Eu nunca mais agi no automático, no imediatismo, no calor das minhas emoções, o eu mereço, o famoso eu mereço, sabe? De quando você tá cansada, eu tô cansada, hoje eu tive um dia muito desafiador, eu mereço comprar essa blusinha. Eu briguei com meu marido, com minha esposa, com meu colega de trabalho, eu mereço sair para comer uma porção, uma pizza. Eu tive um dia daqueles nublados, sabe? Que sem ter acontecido nada eu me senti para baixo, então eu mereço comprar uma bolsa. Então isso deixou de existir. Tudo a partir da recusa de um celular de R$ 2.700. Talvez
para alguém isso soe muito pequeno, muito besta. Mas não é besta, não é pequeno, isso é muito grandioso. Tendo em vista o que isso causou na minha mente e na minha vida. O despertar, o ressignificado que trouxe para mim, o que realmente tem valor, foi muito grande. E eu espero que alguém que esteja ouvindo aí, que esteja passando o mesmo que eu esteja passando nesse processo de alcançar a liberdade financeira, de construir patrimônio, de construir uma mentalidade rica, uma mentalidade próspera, possa fazer algumas análises. Será que não tem alguma renúncia que você está precisando fazer do outro lado? Será que você não está precisando viver um ou dois padrões abaixo daquilo que você até pode pagar para alcançar um bem maior? Então, eu acredito muito no poder das pequenas coisas. Eu comecei lá atrás ouvindo podcasts de finanças, vendo vídeos aqui no YouTube de finanças, e ao primeiro momento parecia que nada estava sendo plantado, mas estava. Em minha cabeça e no meu coração estava sendo plantado, e hoje eu estou colhendo os frutos. Os frutos de muito dinheiro na conta? Não, ainda não. Ainda. Mas os frutos de fazer todo dia uma escolha diferente, uma escolha consciente, isso sim tem mudado a minha vida. E isso para mim não tem preço. Se você do outro lado pensa assim, mas você cria conteúdo, deveria sim ter investido num celular, porque as pessoas que estão te ouvindo, elas merecem ouvir, sim, realmente, merece. Mas eu acredito que tudo tem um tempo. Quando eu paro aqui para gravar para vocês, eu paro para gravar com todo o meu coração. Não estou na melhor das circunstâncias, não é o melhor celular, não é a melhor capa ainda, mas eu acredito que as coisas são feitas em processos. Não adiantaria nada eu estar aqui com o celular de R$ 2.700 gravando para vocês e talvez não ter essa bagagem que eu estou tendo de conhecimento meu, vivência minha, para passar para vocês. Talvez eu seria muito vazia. E foi tudo através da renúncia do celular de R$ 2.700 é que hoje eu posso falar o que eu falo. Talvez não com tanta maestria, talvez não com tanta chiqueza, vamos dizer assim, igual eu vejo, vou assistir outros canais e são tudo muito lindo, mas eu ainda não estou nesse momento, mas eu ainda vou estar, eu acredito. E eu acho que o que mais importa aqui não desvalorizando uma boa capa, um bom áudio, uma boa câmera, uma boa iluminação, tem o seu valor, com certeza. É totalmente diferente, mas eu acredito que o conhecimento, o que está sendo falado, o que está sendo dedicado aqui para as pessoas do outro lado, o peso é bem maior. Eu tenho que ter alguma coisa de valioso para falar. E para mim, ainda que muitos acham que não é valioso, para mim é muito valioso o que eu falo aqui. Mudou a minha vida, tem mudado a minha. Por que não pode mudar de alguém aí? Então, eu não estou perdendo meu tempo aqui. Isso aqui para mim, além de ser muito glorioso, isso aqui para mim é um start de vida, é uma mudança de vida. Poder compartilhar o que funciona para mim, o que aconteceu comigo, e que pode, às vezes, pode alguém estar aí do outro lado aí que está pensando em fazer uma grande compra que talvez não é esse momento. E essa pessoa talvez possa ter essa chave, essa mudança de chave, de existir para esse bem maior, o mesmo que aconteceu comigo. Ou talvez ninguém esteja, ou talvez quem está me ouvindo nem esteja precisando disso. Mas se emocione ou goste, se sinta agraciado com essa história, tenha alegria de ouvir isso aqui que eu estou trazendo. E isso já para mim já basta, isso para mim já é grandioso. Então, depois desse celular, desse Samsung S24 que eu renunciei de R$ 2.700, com certeza vão vir outras coisas, já veio. E não vai ser tão mais difícil para mim como foi dizer não para ele. Porque eu já tenho muito convicto dentro de mim o que é importante para mim. E quando a gente tem muito claro, muito convicto, eu estou muito segura de si do que é importante para mim, é alcançar minha liberdade financeira, todas as outras coisas, elas ficam pequenas. Pequenas. Não é que não seja difícil de fazer. Eu não disse que não é difícil.
Eu disse que elas se tornam pequenas. Então, esse desabafo, história, relato, esse compartilhar aqui desse acontecimento comigo, ele é exponencial, ele é grandioso e ele muda vidas, como mudou a minha, como tem mudado e como a minha ainda vai ser mudada. Então, eu não acredito que a vida de alguém possa mudar com ela fazendo as mesmas coisas. Porque eu antigamente fazia as mesmas coisas, mas queria resultados diferentes. Não vem. Assim como não veio para mim, não vai vir para você se você não mudar. E tem situações e pessoas que as mudanças vão ser drásticas, devido ao histórico de vida. No meu caso, as minhas mudanças tiveram que ser drásticas. Mas não precisa ser drástico para todo mundo. Cada caso é um caso, né? Então, eu não tô aqui me vitimizando para ninguém e nem tô me achando mais poderosa do que talvez alguém não consiga dizer um não, porque tudo tem um momento. Talvez lá atrás, bem lá atrás, eu não fosse capaz de fazer essa troca, eu não tivesse essa mentalidade, igual eu falei. Eu tô colhendo os frutos de estudar finanças, de ouvir podcast, de ler livros. Eu li muitos livros. Eu li o livro de Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. Eu li o livro Psicologia Financeira. Então, assim, só ler por ler e você não fazer nada com aquilo que você lê, não adianta nada. Mas muitos desses livros que eu li mexeram comigo. Teve alguns que talvez eu li só por ler mesmo, tá, gente? Tô sendo sincera, mas teve muitos que mexeu, que houve uma transformação na mentalidade, virou a chavinha da minha cabeça. Então, eu tô colhendo hoje o que eu comecei a plantar lá atrás. Talvez não colocando em prática como hoje eu coloco nas economias, em criar formas de ganhar mais dinheiro, criar formas de diminuir o desperdício para sobrar mais dinheiro. Então, mas já foi sendo plantado aquilo na minha mente. E isso, esse Samsung de R$ 2.700 que eu renunciei, ele foi só o começo de tudo que eu vou ter que renunciar, porque eu quero, porque para mim funciona e porque eu quis, porque eu tenho um objetivo maior, a minha liberdade financeira, que não tem preço. Mas talvez você não seja liberdade financeira, talvez você seja conquistar um bem maior, uma casa, que também é um sonho grande, uma viagem para fora do Brasil. E precise, porque se você não é herdeiro, se você já não é rico, não tem como conseguir as coisas se você não baixar bem o padrão de vida e viver com menos do que você ganha. Se você não começar a fazer certas economias, diminuir os deliveries, começar a cozinhar mais em casa, comprar menos em aplicativos, guardar um pouquinho o cartão de crédito, porque já vai te economizar dinheiro, usar as coisas que você já tem, sem precisar comprar, sem precisar repor, usar as bolsas que você já tem, sem precisar ter uma nova para combinar. A gente vai fazendo esses ajustes, essas renúncias, abrindo mão daqui, abrindo mão dali, e talvez agora no momento você não veja tanto resultado, porque é devagarzinho. Mas se você nada fizer, nada vai conseguir. Porque você fazendo, mesmo que não esteja vendo agora, lá na frente você vai colher e você vai ver. Porque eu nunca vi nada que é bom, que vale a pena ser feito em curto prazo. É sempre em longo prazo, não tem jeito. Não existe mágica, não existe milagre. Eu até gostaria que às vezes existisse um milagre, mas talvez a gente não desse tanto valor como a gente passa a dar depois que a gente começa, sabe, a arregaçar as mangas e saber o valor do dinheiro, que ele não aceita desaforo, como eu sempre falo aqui, não aceita mesmo, que quando você passa a respeitá-lo, ele fica na sua mão, ele te ajuda a realizar sonhos. Isso é fato, isso não sou eu que estou inventando. Isso já foi anunciado em vários canais do YouTube por especialistas, já foi escrito em livros por maiorais como Daniel Kahneman e outros também. Então eu quero finalizar esse vídeo aqui com muito amor, tudo que eu falei aqui. Foi da minha história, mas eu imagino que tem muita gente que vive o que eu estou vivendo, o que eu vivi de dívidas, de compras por impulso e de vida sem propósito, de se comprar por comprar, de coisa que você nem precisa, de viver com o nome no Serasa, de se acostumar, de acomodar com a vida que tem, porque
nunca teve dinheiro no bolso, na carteira, então não sabe nem qual que é a sensação que é. E se tem um ditado que é verdade, é que dinheiro chama dinheiro. Eu sou a prova viva. Eu deixo meu beijo carinhoso. Eu espero que você goste desse conteúdo e curta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, vai ser um prazer ter você aqui. Ative o sininho para o YouTube entender que esse conteúdo ele é bom e até a próxima.